Olá a todos, continuando a falar sobre o Lean, ou Sistema Toyota de Produção, hoje nós vamos falar sobre os desperdícios. Hoje a gente vai falar sobre o desperdício produtivo e amanhã a gente fala sobre os desperdícios administrativos, porque fica mais fácil falar dos administrativos, que acontecem em escritório, na prestação de serviço, após a gente entender como funcionam os desperdícios produtivos. Muito bem. Nós vamos falar sobre os 8 desperdícios, 7 são os que a Toyota lista. O Taiichi Ohno viu isso aí na prática e listou. Quem é o Taiichi Ohno? É o cara que formulou um sistema que acabou revolucionando o mundo. Ele era chefe do departamento de motores na Toyota e teve uma missão impossível para cumprir. A missão impossível é que quando eles estiveram visitando a Ford na década de 50, o Eiji Toyoda, que era o presidente da empresa, chamou a atenção dele. Você percebeu que aqui, a cada operador americano, nós precisamos de 8 operários japoneses para ter a mesma produtividade? Então, eu vou dar uma meta de 3 anos para você alcançar a mesma produtividade que os americanos têm. Mas o que significa você multiplicar por 8 a produtividade de alguém? Significa que no primeiro ano você tem que duplicar a produtividade, no segundo ano pegar esse novo nível e duplicar de novo, 4 vezes mais do que hoje, e no terceiro ano pegar esse mesmo nível e duplicar uma outra vez, 8 vezes mais do que hoje. E quando você pede para alguém aumentar a produtividade, o que a pessoa te pede em troca? Mais gente? Máquinas mais modernas? Recurso financeiro? Pois é, a Toyota não tinha isso. Não tinha dinheiro para comprar um terreno, construir mais fábricas, comprar máquinas, contratar pessoas, treinar pessoas para aumentar a produtividade. Então tinha que resolver esse problema com o recurso que já existia dentro da empresa. É por causa dessa missão praticamente impossível que você não vê fotos do Taiichi Ohno nessa época sorrindo. Não existe. Essa foto que você está vendo aqui, dele sorrindo, foi porque, presta atenção que tem uma medalha no peito dele, foi quando eles ganharam o prêmio Shingo de qualidade, que é um prêmio mundial, fabricando carro popular. Como que você, fabricando carro popular, tem um prêmio desse de qualidade? Como? Competindo contra os grandes fabricantes que fabricavam carros de luxo. Nesse dia ele sorriu. Foi premiado, fruto do trabalho dele. Esse cara, ele ia para a produção, ele parava, cruzava os braços, ficava imóvel lá, e de repente ele falava, puxa, nós temos um recurso produtivo que está sendo desperdiçado aqui dentro, e classificou esses desperdícios em 7 grandes categorias. A primeira é a superprodução ou excesso de produção, que é quando você, além de fazer o que seu cliente encomendou, você pega e faz um pouquinho a mais. Então esse um pouquinho a mais, você está usando o recurso pouco que você tem, matéria-prima, ora máquina, ora homem, ferramenta, para fazer alguma coisa que hoje não é necessária para o seu cliente. Enquanto você faz esse excesso de produção, um outro item que está na fila para ser produzido e que sim foi encomendado pelo seu cliente, vai esperar um tempo maior na fila. O segundo grande desperdício são os estoques. Estoque não precisa nem falar, você tira dinheiro do banco, se você tiver, ou pior que isso, toma um empréstimo no banco para poder comprar material, ferramenta, pagar a produção para fazer uma coisa e ficar parada na prateleira, onde ela não rende juros. Tudo que você compra hoje, seu automóvel, seu aparelho celular, sua televisão, proporcionalmente custa menos hoje do que custava o modelo anterior. E é muito mais moderno. Então tudo que você mantiver em prateleira vai ficar obsoleto. Então o estoque em si só já tem um custo muito elevado. Custo de produção, tem custo de manuseio.
Um terceiro grande desperdício são os transportes desnecessários. Esse custo, o seu cliente, quando ele compra o seu produto, ele não enxerga, ele não sabe valorizar que você pagou muito o transporte. Ele quer simplesmente o item com qualidade, cumprindo a função dele. Então ele não está disposto a pagar pelos seus custos de transporte, sejam através de caminhões, de navios, de aviões, de transporte emergencial, de ponte rolante ou de empilhadeiras. Outro grande desperdício é a movimentação humana desnecessária. As pessoas andam muito dentro da empresa, perdem muito tempo com caminhadas ou com movimentações e se cansam, sem necessidade. Se a gente tivesse um layout mais adequado para as pessoas, elas poderiam se movimentar muito menos, se cansar muito menos e dar a produção, voltar para casa descansadas. Outro grande desperdício são as esperas. Essa aí não precisa nem falar, todo mundo já está cansado de ficar esperando. Isso não agrega valor para nenhum tipo de processo. Existem os processamentos desnecessários, onde você recheca alguma coisa, onde você lança uma coisa e depois desfaz. Tudo que você tiver de controles excedentes são desnecessários, não agregam valor. Às vezes você tem departamentos inteiros trabalhando, fazendo uma coisa que, pela visão do cliente final, do que agrega valor ao produto para ele, esse departamento não ajuda em nada, então ele não vai valorizar e não está disposto a pagar esse custo excedente. Esse custo é seu. E as correções, refugos, retrabalhos, você pergunta, se eu acabei de fazer uma coisa, por que agora eu tenho que refazer? Por que agora eu tenho que consertar? Então, são problemas onde você joga seu dinheiro fora. Esses desperdícios o Taiichi Ohno via lá dentro da Toyota. Mas o oitavo desperdício ele não conseguia perceber. Lá no Japão não. Mas aqui no Brasil nós temos muito. É o desperdício da capacidade humana. Então, quais são esses desperdícios? A inteligência. A inteligência é o item que mais separa o homem dos demais animais. O homem tem mais inteligência. E a gente acaba desperdiçando isso nos nossos colaboradores. Muito pelo contrário, às vezes você tem chefes, você tem líderes, não vou nem chamar de líder, vamos chamar de chefe mesmo, que embotam a inteligência das pessoas, falam, não, faz exatamente do jeito que eu te mandei, faz só do jeito que está escrito, não fique inventando outras formas, não, deixa do jeito que está. Einstein falou que o conhecimento é fundamental, é importantíssimo o conhecimento. Então vamos colocar aqui o conhecimento e a experiência. A experiência é aquilo que você aprendeu, você fazendo. E o conhecimento você pode ter adquirido lendo um livro, assistindo a um curso. E se ele é tão fundamental, por que a gente ignora? Muitas vezes o colaborador já conhece soluções para os problemas, porque ele aprendeu na outra empresa que trabalhou, porque viu um curso e aprendeu e a gente não aplica. E o mesmo Einstein falou que tem uma coisa que é ainda mais importante que o conhecimento. O que é? É a criatividade. Por quê? Porque o conhecimento te fala do passado, mas a criatividade te lança para o futuro. Então é importante que nós tenhamos colaboradores com alta criatividade. É importante que a gente dê espaço para esses colaboradores usarem a criatividade na solução de problema, na busca de novos caminhos. E também habilidades perdidas são habilidades manuais, visuais, auditivas, olfativas. Todas as habilidades, às vezes o colaborador tem e não usa. Mas por que o Taiichi Ohno não viu esse oitavo desperdício no Japão? Porque lá eles respeitam os seres humanos. Sim. Nas artes marciais, como que você chama o mestre? Sensei. O que significa sensei? É aquele que veio antes, aquele que veio primeiro. Então, quando você se reporta ao seu sensei nas artes marciais, é com reverência, é com respeito. A pessoa se curva e cumprimenta e chama atenção, sensei. E aí aguarda até que o sensei conceda a permissão para você fazer sua pergunta e aí você tem a oportunidade de aproveitar a sabedoria e a experiência dele.
Então lá as pessoas com idade são tratadas com respeito. E aqui não. Aqui você põe uma pessoa jovem trabalhando ao lado de uma pessoa mais velha, logo cedo ela já começa a desrespeitar a pessoa mais velha. E aí, velho, como é que tá? Beleza? Como é que era lá no seu tempo? E achando que porque ela é mais jovem, que ela é mais rápida, mais veloz, que ela é melhor em tudo. E desrespeita tudo que o mais velho tem para ensinar. Muito bem, desses desperdícios, o Taiichi Ohno chegou à conclusão que tem um deles, que é o pior de todos, e tem que ser extremamente combatido em todos os níveis da empresa. Por quê? Porque ele gera os outros. E qual que é esse desperdício? A conclusão dele, pensa aí e me responde. Pensa aí. A conclusão dele foi que o pior de todos é a superprodução, ou produção em excesso. Mas por que esse é o pior de todos? Porque ele gera estoque. E o estoque gera os demais. Se você tiver grande estoque, você vai ter muito transporte, você vai ter muita movimentação humana, você vai ter muita espera, processamentos desnecessários. Por exemplo, chega uma mercadoria para entrar no estoque, você vai no sistema e vê onde que vai armazenar, e aí alguém vai buscar essa mercadoria e vai lá armazenar. Muitas vezes tem que proteger ela contra poeira, contra umidade, às vezes tem que inclusive colocar um óleo protetivo para não oxidar, ou colocar um plástico, um stretch, para poder fazer essa proteção contra umidade e poeira. E na hora de usar, você volta lá no sistema, vê onde que esse material está armazenado, vai lá buscar. Então quem armazenou agora vai ter que ir lá tirar de lá. Quem protegeu agora vai tirar a proteção, seja o plástico, seja o óleo protetivo, que aí você tem que lavar a peça com detergente quente. Então, se você lançou no sistema, agora é a hora de retirar do sistema. Se você protegeu, agora é a hora de desproteger. Se você guardou, agora é a hora de ir buscar. Então todas as atividades feitas dentro de um ambiente de almoxarifado serão desfeitas. Então, você vai falar, então não vale a pena a gente ter almoxarifado? Mas é impossível trabalhar sem? Não, não é impossível. Você pode criar uma forma de trabalho onde você minimize a necessidade de ter um almoxarifado. Vamos criar fluxo contínuo, de forma que não seja mais necessário o almoxarifado para a grande maioria dos itens. Refúgio e retrabalho. Se você está com o estoque cheio e você depois disso detecta uma falha, você vai gastar muito dinheiro com refúgio e com retrabalho para consertar isso daí, ou para jogar tudo fora. E então o problema gerador de tudo isso foi a superprodução, foi aquele pouquinho a mais que você fez, aquele excedente que precisou ser guardado no almoxarifado, que gerou estoque. E o estoque gera os demais desperdícios todos. Amanhã nós vamos falar sobre os desperdícios administrativos. Vai ficar mais fácil de entender quando a gente se lembrar desses desperdícios produtivos. Agora, compete a você e a sua equipe dentro da sua empresa caçar esses desperdícios, mas eles não são a causa raiz do problema. Eles são um efeito de um problema. Então, o estoque normalmente é gerado quando você tem problemas, e aí alguém chega e dá a brilhante ideia. Ah, esse fornecedor não é confiável, vamos fazer um pulmãozinho de matéria-prima. Ah, esse processo não é confiável, vamos fazer um pulmãozinho antes e depois do processo, assim quando ele falhar, a gente usa esse pulmãozinho. Então muita gente tem o direito de criar pulmãozinho e está gerando esses estoques ao longo de toda a cadeia produtiva. Isso então tem que ser combatido, nós temos que entender onde estão os problemas e achar as causas raízes desses problemas, e combatendo essas causas raízes, os problemas acabam e aí você pode terminar com esses desperdícios. Acabando a causa raiz, acaba o efeito. Então compete a você e a sua equipe buscar por esses problemas e suas causas raízes e atuar. E aí você está começando a fazer a transformação do mundo onde você vive. Ok? Então, nós nos vemos no próximo vídeo.